acompanhar nas suas Bíblias aí, Gálatas 1, de 11 a 24. Diz o seguinte: meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém, e ninguém ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia sem dó e nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com mais zelo do que eles todas as tradições dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. Eu também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele. E não falei com nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, o irmão de Jesus, o irmão do Senhor. O que estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que não estou mentindo. Depois fui para a região da Síria e da Sicília e da Cilícia. Durante esse tempo, as pessoas da igreja da Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido falar que outros diziam: aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentavam destruir e louvavam a Deus por minha causa. Até aí. Né? Ok. Bom, nós começamos há 15 dias atrás a estudar Gálatas, capítulo 1, e pela Páscoa, né, na semana passada, nós usamos outro vídeo, não demos sequência, e agora a gente retoma a sequência do estudo da carta de Paulo aos Gálatas. E Paulo, ele explicou que há um verdadeiro evangelho e um critério para qual as opiniões as opiniões humanas devem ser testadas. E essa é sem dúvida se trata do evangelho. Mas eu tenho algumas perguntas que vão nortear e que vão dar aqui para nós as diretrizes do nosso estudo hoje, desse trecho que nós lemos do capítulo 1. Né? De onde Paulo recebeu esse evangelho? Né? Era produto da sua mente, de uma mente fértil que Paulo tinha? Tratava-se de um material que ele pegou de segunda mão e que não era originário seu? Teria Paulo plagiado a mensagem dos apóstolos em Jerusalém, como os falsos mestres faziam, e como a gente falou dos falsos mestres na aula anterior? Né? Então, para provar que Paulo tinha recebido o evangelho diretamente de Cristo, Paulo ele apresenta aqui algumas evidências de sua própria biografia e da sua vida que foi transformada, tá bom? Então, a carta aos Gálatas, ela tem 2 destaques: provar a autoridade e a legitimidade de Paulo como apóstolo e também explicar a verdade e a liberdade sobre o evangelho. Né? Mas quem são esses deturpadores, esses falsos apóstolos, esses falsos mestres que estão minando a igreja da Galácia? Né? Como Paulo está lidando com eles? Então, para alguns estudiosos, as possibilidades são que são judeus, né, apegados à lei mosaica, a lei de Moisés, e estão
entraram dentro da igreja e querem instituir leis judaicas, lei do judaísmo, né, que eram pregadas entre os fariseus, entre os saduceus, que eram da época de Jesus. E Paulo ele vai rebater isso. Paulo ele vai falar sobre o evangelho da graça nessa carta. A carta ela vai direto ao assunto. É uma carta que ela é muito objetiva. Ela é polêmica do início ao fim, e o que está em jogo aqui é o evangelho de Cristo anunciado por Paulo. E a essência desse evangelho que Paulo está pregando é a essência da sua vida e da sua pregação. E esse evangelho produz liberdade e não uma escravidão, a tradição da lei, a religiosidade. Então, Paulo ele está aqui trabalhando isso. E Paulo ele vai falar para defender o evangelho que ele está pregando, que é o evangelho de Cristo revelado a ele. Paulo ele fala da sua experiência pessoal. Ele fala do seu testemunho, o que causou a entrada de Jesus ressuscitado na sua vida, né? E ele apela para o passado e apela também para a sua vivência zelosa no judaísmo e a sua perseguição à igreja de Deus, como que ele perseguia a igreja e como isso tudo compôs quem era o apóstolo Paulo. E ele destaca que a sua vocação de ter sido separado para esse serviço, né, desde o seio materno, para evangelizar os gentios, ele apela para a referência lá de Isaías e Jeremias, que diz que Deus os escolheu no seu ventre materno. Antes que eu nascesse, o Senhor já havia me escolhido. E o apóstolo Paulo, ele pega essa referência dos profetas Isaías e Jeremias e usa também, olha, Deus me escolheu desde o nascimento da minha mãe. Então, nessa defesa, autodefesa inicial, ele destaca que tudo que ele recebeu, a sua vocação, a sua mensagem, o evangelho, ele vem de uma revelação direta de Deus. E ele vai frisar, ele vai destacar que não é por influência humana e nem por uma ordem dos apóstolos de Jerusalém, o colegiado dos apóstolos que estavam em Jerusalém, que ele começou a atuar. Ele só depende de Deus, de sua graça, força, né? Em 2 Coríntios 9, ele vai afirmar, olha, então o Senhor me disse, a minha graça te basta, Paulo. Então, Paulo, ele vai falar a verdade do evangelho, ele vai escrever sobre essa verdade do evangelho que ele defende, e é a mensagem da salvação, que foi revelada pelo próprio Jesus Cristo. E é a mensagem da liberdade e salvação. Gálatas, ele é polêmico, mas ele é muito objetivo. Qual que é a mensagem revelada? Né? Liberdade e salvação. E essa revelação é sinal da mais pura graça de Deus. Não é uma conquista, um mérito humano. Né? Porque ele fala, olha, eu, na minha vida anterior, quando eu persegui os cristãos, eu era muito zeloso, eu era muito religioso, né? Mas isso tudo não serviu para me salvar. Isso tudo não serviu para que eu fosse um homem, uma mulher de Deus. A salvação vem não da minha religiosidade, mas da minha experiência com Jesus Cristo. É assim comigo, é assim com você, e foi assim com o apóstolo Paulo. Né? Essa é a revelação, essa revelação é um sinal da mais pura graça de Deus, não há mérito humano. A religião, ela insiste em dizer que é o mérito humano. Eu vou fazendo para merecer a salvação. E Paulo vai dizer, olha, não há como merecer a salvação. A salvação vem por meio da fé e graça de Deus.
E a carta aos Gálatas, ela fala sobre isso. Né? Ela fala sobre a boa notícia do Evangelho, fala da liberdade que há no viver e no seguir a Cristo e a consequente quebra de algemas da observação da lei que outrora aquelas pessoas já viviam. Então, assim, toda a carta tem um destaque dado ao Evangelho que significa o acontecimento salvífico. O que é esse acontecimento salvífico? Ele foi realizado pela morte e ressurreição de Cristo. E a mensagem anunciada por meio de Paulo é por meio de uma vida concreta, de que ele recebeu a Jesus Cristo e que ele anuncia. Assim como eu e você, nós recebemos a vida de Cristo e nós precisamos anunciar e viver essa verdade. Então, hoje, no texto que nós lemos, Gálatas 1, de 1 a 11, 1 de 11 a 24, Paulo, ele quer provar que ele quer provar a origem divina do evangelho que ele anuncia na sua missão como apóstolo. Então, ele faz uma retrospectiva da sua vida e da sua caminhada, do seu comportamento antes da conversão, quando ele perseguia os que eram do caminho, né? A igreja era conhecida assim, antes de se chamar igreja. A igreja primitiva, ela era conhecida como os do caminho, Atos fala isso, né? E as pessoas confessavam o evangelho de Cristo e faziam isso de maneira natural, de maneira espontânea, à medida que iam aceitando a Cristo, iam recebendo Jesus no coração, elas iam confessando isso. Né? Então, Paulo ele apela à sua vida pregressa antes da conversão. E o que ele fazia para preservar a tradição da lei judaica? Então, os versículos 13 e 14 fica clara a educação que Paulo teve e que recebeu, né, quando era um fariseu. Ele era um fariseu zeloso, ele era um fariseu impecável, no sentido do zelo, no sentido de que não havia falhas na sua performance religiosa. Né? E ele lembra isso, e ele diz: isso me fez inimigo do evangelho. Né? Os versículos 15 e 16 vai mostrar isso. Paulo lembra o momento da sua transformação, quando Jesus foi revelado a ele como Filho de Deus. Fala da visão que ele teve em Damasco, lá em Atos 9, e no momento em que foi chamado para ser apóstolo. Tudo isso foi ação de Deus, foi uma ação amorosa e gratuita, anterior a qualquer obra dele, a qualquer obra que Paulo já tivesse feito. Então, Paulo ele faz uma retrospectiva, conta da sua vida, conta que todo aquele zelo religioso só fez ele ser um matador de cristão, né? E ele agora com pesar fala isso, né? Fala, olha, tudo aquilo não me trouxe salvação. Os versículos 16 a 24, o apóstolo nos lembra aos Gálatas, aliás, que o evangelho que ele fala e que ele havia anunciado foi transmitido por intermédio dos apóstolos, aliás, não foi transmitido por intermédio dos apóstolos de Jerusalém, pelo contato que ele teve com eles, né? E ele ainda vai colocar que esse contato que ele teve com os apóstolos foi pouco e foi mais tarde. Não foi nesse momento que ele está escrevendo aos Gálatas.
Então, dessa forma, Paulo ele quer comprovar que o evangelho que ele anuncia é pura revelação de Deus. E a ele e esse evangelho não tem uma origem humana, de uma atuação humana. Né? Paulo ele vai colocando essas coisas. E ele afirma o seguinte, ele afirma que foi, no versículo 17, que logo depois da sua conversão, ele foi para a Arábia, talvez para ter um tempo de quietude, de solidão, para ser fortalecido na sua missão, e ali ter o trabalhar de Deus na sua vida. E lá ele permaneceu por 3 anos. Né? Depois da conversão, Paulo sai de Damasco, vai para a Arábia e fica 3 anos. Depois, mais tarde, né, Atos 9, 26, ele vai para Jerusalém, né, para uma rápida visita, onde ele fica 15 dias, 2 semanas. E ali ele teve contato com 2 apóstolos, Pedro, né, e também Tiago. E a ideia aqui, né, quando a gente vê a palavra usada no grego, que ele foi visitar esses 2 apóstolos, a ideia que o grego dá é que o propósito é de conhecer uma pessoa. Ele foi visitar para conhecer Pedro e também conheceu Tiago, né? Muito provavelmente, né, a gente sabe, Pedro era uma liderança da igreja em Jerusalém e ele vai para conhecê-lo, né? E também Tiago, né, que era o irmão de Jesus, ele tem esse contato com essas duas pessoas, com esses 2 apóstolos. E em seguida, Paulo ele lembra que foi para a Síria e para a Cilícia. E ele afirma que teve mais presente em sua missão ali no norte do que na região da Judéia. E lá na Judéia, eles conheciam ele apenas de ouvir falar. Ele não era muito conhecido na região da Judéia. Então, o que ele destaca aqui que havia rumores de que ele era perseguidor de cristãos, mas agora é um anunciador da fé. Né? E por tudo isso, as pessoas da Judéia glorificaram a Deus a seu respeito. Então, somente anos mais tarde, né, que Paulo vai ter contato com os apóstolos de Jerusalém. Então, vamos pensar aqui. Paulo, ele está defendendo o seu apostolado. Paulo, ele está dizendo, olha, eu recebi de Deus, de Cristo, o evangelho. Não é sabedoria humana, não é o meu contato com os outros apóstolos, né? Ele está dizendo, eu sou um apóstolo legítimo. Por que havia essa questão? Porque apóstolo, a gente pode pensar em 2 sentidos. O apóstolo, o significado do apostolado é aqueles que estiveram com Cristo, né, que tiveram contato visual, contato relacional e que foram os escolhidos pelo próprio Jesus. Então, nesse sentido, quando a gente olha para os 12, né, ou para os 11, que Judas não está mais, né, vai estar Matias, que foi escolhido posteriormente, lá em Atos, esses 11, 12, eles tiveram um contato pessoal durante a estada de Jesus aqui. Então, esse é uma maneira de ver o apostolado. E uma outra maneira é de ser um missionário desbravador, um missionário que tem pioneiro, um missionário pioneiro, aonde o evangelho não chegou, esse missionário leva. Nesse sentido, Paulo é apóstolo,
É isso que ele está tentando dizer. O meu apostolado é legítimo, porque eu vi Jesus. E Jesus falou comigo, né, lá em Damasco. Ele foi testemunha de Jesus. E também, ele é um missionário. Então, Paulo ele tem esses atributos de apóstolos, de apóstolo. E Paulo ele vai argumentando isso, né, questionado pelos judaizantes e abandonado, e os Gálatas vêm abandonando o evangelho que Paulo tinha pregado na sua visita, quando ele fundou a igreja ali na Galácia, na região da Galácia. Né? Não era uma invenção, não tinha vindo da sua mente, não era uma tradição como se a igreja tivesse produzido, mas era uma revelação, porque Deus o revelou. Paulo se atreve a chamar o evangelho que prega de o meu evangelho. Não porque ele tivesse criado, mas porque foi revelado a ele com exclusividade. Um pouco diferente do que foi, como foi para os outros apóstolos. Porque os outros apóstolos estavam, vamos dizer assim, na classe dos apóstolos, né? Jesus ensinava. Agora, Paulo, ele tem um ensino exclusivo. O próprio Jesus, né, ressurreto, fala com ele, revela as verdades do evangelho para ele. Então, vejamos aqui. É surpreendente a afirmação que Paulo faz, né, que ele recebeu diretamente de Deus sem invenção humana. Paulo passa a provar a sua declaração, né, depois que ele faz essas afirmações, ele passa a provar sua declaração com a sua própria biografia e a sua situação antes, durante e depois da conversão, para que ficasse claramente que o evangelho que ele recebeu era o evangelho de Deus e não de qualquer ser humano. Né? Bom, Paulo também, antes da sua conversão, ele era uma pessoa preconceituosa, era um fanático religioso, inteiramente dedicado ao judaísmo e à perseguição de Cristo, da sua igreja e de toda e qualquer ameaça contra o judaísmo, contra o farisaísmo. Né? E era uma pessoa nesse estado mental de Paulo, né? Não consegue mudar de posição. Não há reflexo condicionado ou qualquer recurso psicológico que possa destravar uma pessoa dessa, ou que possa convertê-lo. Somente o poder de Deus poderia alcançá-lo. E o fez. Como muitos de nós que estávamos nas nossas religiões, nos nossos fanatismos, nas nossas escravidões, e o poder de Deus veio, entrou na nossa vida e transformou a nossa vida. Então, essa mudança surpreendente na vida de uma pessoa pode ter significados diferentes. E eu quero perguntar para você, quando Deus operou uma importante transformação na sua vida, a princípio, as pessoas não entenderam? As pessoas ficaram confusas? As pessoas não entendiam? Ficavam pensando, mas isso aí é temporário, isso é... Como foi isso para você? Como foi quando você teve essa mudança de vida? Agora, pense em alguém que você saiba ter passado por uma grande mudança, uma grande transformação. Então, como pode uma mudança produzida por Deus, aliás, essa mudança foi produzida por Deus ou por causa do pecado, ou por causa de um erro? Quais são as grandes mudanças que o conhecimento de Cristo
trouxe à sua vida. Louve a Deus pelo que Deus fez e pelo que Ele continua a fazer na sua vida, né? E que mudanças ainda precisa Deus fazer na minha vida e na sua vida? Esse capítulo, essa parte dessa carta, ela nos desafia a isso, né? Paulo teve que teve que explicar a sua transformação de vida, o seu chamado. Agora, para nós, como tem sido toda essa transformação? Como tem sido isso? Vamos louvar a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é, né? E saber que o Evangelho de Cristo, Ele é o Evangelho da transformação. Ele é o Evangelho que traz graça, liberdade e que muda as nossas vidas. Que não é a religiosidade, mas que é o discipulado de Cristo. É o seguimento de Cristo que faz a diferença nas nossas vidas. E outrora nós, talvez pela nossa educação, tivéssemos sido religiosos, né? Talvez ainda hoje somos religiosos, né? Dentro das nossas estruturas eclesiásticas, mas o convite de Jesus é muito além disso. É um convite que quebra as amarras, que quebra os preconceitos, que quebra os legalismos, que quebra todas essas coisas. Porque a graça de Deus, ela transforma. A graça de Deus muda a nossa mente e o nosso coração. Então eu quero desafiar você, e a mim também, a estarmos atentos, a não sermos religiosos, mas sermos discípulos de Cristo, seguidores do Mestre, né? Para que não venhamos a ser tentados, como os judaizantes, mudar o evangelho revelado de Cristo para uma série de regras, uma série de leis, e não vivemos a graça e a liberdade que Deus tem nos dado, né? Glória a Deus, e que a graça do Senhor seja sobre a minha vida, sobre a sua vida,